Olha, mas vai passando o tempo, eu vou vendo quanta sorte que eu tenho. Ó, muito obrigado a todo mundo que mandou vibrações positivas no dia do furacão, porque olha, eu falei com vários vizinhos aqui do prédio que eu moro, a maioria teve o apartamento destruído, varanda completamente destruída, vários deles estão sem energia até agora, e aqui pelo menos eu tenho energia elétrica em mais da metade da minha casa e nada foi destruído. Então, ó, muito obrigado a todo mundo que mandou vibrações positivas. Eu perguntei para o pessoal que mora aqui, eles dizem que em furacões menores que esses, geralmente fica-se 5 ou 6 dias sem energia elétrica. Então, nos próximos dias, se eu estiver fazendo vídeo e ficar tudo escuro, é porque a luz acabou de novo, porque a luz vai e volta. Mas estamos aí e seguimos na luta contra o desgoverno Bolsonaro. Agora eu vou falar do almoço que teve o Davi Alcolumbre com o Flávio Bolsonaro e da articulação do governo Bolsonaro pro André Mendonça. O André Mendonça tá ferrado. Essa é a verdade. O governo Bolsonaro tá começando a tentar uma pressão maior para que ele seja finalmente sabatinado e vá para o STF, mas ó, o Centrão bateu o pé. O Centrão quer a vaga no STF e o Bolsonaro tá naquela. Se ele não der para o Centrão a vaga no STF, o Centrão vai para cima do Bolsonaro. Ele tá com medo, ele tem muito medo do Centrão, a gente sabe que é o Centrão quem manda nele. Mas, se ele der a vaga, aí o Silas Malafaia e os pastores evangélicos todos que cobram isso do Bolsonaro e que o Bolsonaro prometeu a vaga para eles, foi um acordo antes da eleição, eles vão todos para cima do Bolsonaro, eles põem o governo abaixo. Então o Bolsonaro tá naquela, peraí, se não me ferrarem aqui, vão me ferrar aqui. Ele não sabe o que fazer. Essa é a hora que um político tem que articular, e o Bolsonaro não sabe. O Flávio, filho dele, tentou articular com o Davi Alcolumbre e o tiro quase saiu pela culatra. A situação que já era ruim piorou um pouco. Eu vou explicar tudo isso porque ó, tá bom de ver o governo Bolsonaro finalmente foi obrigado a jogar o xadrez político, porque o Bolsonaro tenta simplesmente não jogar, né? E tá bom de ver a derrota humilhante que ele tá levando nesse xadrez. Antes de eu explicar isso, uns segundinhos. Você é fora Bolsonaro e também não quer ver o André Mendonça na STF, porque eu não quero ver. Se você também não quer ver, inscreva-se aqui no canal, curte o vídeo. Se você quer ver fora Bolsonaro, quer ver Lula 2022, inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. E aqui no Plantão Brasil eu não escondo quem eu sou, não. Falo todo dia, ó, Lula 2022, que o Lula seja eleito, falo em vários vídeos. Aqui não tem essa de esconder, não. A gente vai pra cima deles também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som em Guaratuba, no Paraná. Olha só. Passou lá em frente à prefeitura, à Câmara de Vereadores, ficou lá várias horas rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro lá para o povo do Paraná. Essa cidade deu mais de 70% dos votos ao demônio em 2018 e escutaram as boas verdades. Ontem o carro de som rodou, ó, mesmo sem energia elétrica, eu continuo, a gente aqui no Plantão Brasil, ó, parabéns a todos os membros e aos apoiadores, a equipe do Plantão Brasil, a gente continua indo para cima deles, mesmo depois do furacão. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Agora vamos falar da articulação do Davi Alcolumbre, do Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, evangélico, Centrão, tá uma confusão danada. Ó, logo que o Bolsonaro ele indicou o André Mendonça ao STF porque ele prometeu que indicaria alguém terrivelmente evangélico, o Davi Alcolumbre falou, eu não vou sabatiná-lo. Para quem não sabe, o Davi Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é ex-presidente do Senado. Ele foi presidente do Senado entre 2019 até agora, fevereiro de 2022. 2021. Ficou 2 anos na presidência do Senado. Ok. É ele, e apenas ele, quem pode determinar quando será a sabatina do André Mendonça. Só ele. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tem poder quanto a isso. Quem decide é o Davi Alcolumbre. Ok. Foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça pelos senadores. Veja bem, é democracia. O povo elege o senador elege o presidente do Senado e o presidente das comissões. Foi eleito, cabe a ele. Pois bem, o governo Bolsonaro não gosta de democracia e o governo Bolsonaro entrou no STF para que, na verdade nem foi o governo Bolsonaro, foram alguns senadores com o apoio do governo Bolsonaro, para que o STF obrigasse o Davi Alcolumbre a sabatinar o André Mendonça. O STF falou que não. Aí bateu o desespero nos evangélicos. Eles se uniram, fizeram a pior coisa. Eu vou falar. Em estratégia política, hoje em 2021, a pior coisa que você pode fazer, assim, se você quiser ter derrota, una-se aos lavajatistas. Se você se unir a todos os lavajatistas, você será derrotado e não tenha dúvidas. Pois bem, o que fizeram os líderes evangélicos? Se uniram aos lavajatistas, se uniram a todos aqueles senadores que veem o Sérgio Moro como um ídolo. Aí eu vou te falar uma coisa. No Senado, o Augusto Aras, ninguém gosta do Augusto Aras, muita gente não gosta do Augusto Aras, mas por que eles passaram a gostar?
Não gostam, mas assim, eles têm um apreço por ele. Por quê? Porque o Augusto Aras, ele fez uma coisa que ninguém antes dele fez. Ele conseguiu enforcar a Lava Jato e acabar com a Lava Jato. E quando eu falo Lava Jato, eu não estou querendo falar Operação Lava Jato, que estava investigando corruptos, blá, 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 não. Eu estou falando o modus operandi da Lava Jato, de procuradores que faziam investigações, muitas vezes essas investigações eram feitas ilegalmente, isso foi comprovado várias vezes, usavam de vazamentos seletivos, geralmente em período eleitoral, contra os alvos dessas operações. Os alvos eram escolhidos a dedo, ou seja, alguém que era um aliado que eles não queriam melindrar, esse não ia para a operação. Mas alguém que eles não gostavam, que estava contra aquele na eleição, aí sim vão fazer operação contra ele. A gente viu aqui, nós sabemos mais do que fizeram contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, enfim, porque era o principal alvo deles. Mas eles tinham vários alvos regionais, vários deputados e senadores que eram perseguidos. E veja bem, muitos eram inocentes. Muitos não são, tudo bem, mas muitos eram. E mesmo os que não são inocentes, uma coisa é investigar o cara, ele aceita ser investigado. Outra coisa é ele ser investigado e começarem a usar isso politicamente para favorecer o adversário dele, que também é corrupto. Não é que o adversário do cara é um cara ilibado, honesto, não, é também um corrupto. Vamos lembrar que a Lava Jato, lá em 2014, antes de começar, já estavam com vazamento seletivo antes da eleição de 2014, para favorecer o Aécio contra a Dilma. Só para você ter ideia, né? Não era contra a corrupção, era contra os alvos selecionados por eles. Tanto é que prenderam o Lula e derrubaram a Dilma, que era uma presidenta honesta, para colocar corruptos no poder. Só para você ter ideia, esse pensamento lavajatista, que é isso que representa a Lava Jato, isso hoje é inaceitável na política. Inaceitável. E aí o que acontece? O André Mendonça começou a se aliar com os lavajatistas, aí ferrou. Aí até aqueles que estavam pensando, pô, eu vou votar sim nele. Não vou votar mais. Fala, não, o cara tá com os lavajatistas, ele vai lá pra voltar essa mentalidade, mais um, com essa desgraça de mentalidade no STF, nananina, não. Aí o Davi Alcolumbre bateu o pé e falou, eu só vou sabatinar o André Mendonça em 2023. Por que em 2023? Porque o presidente não é mais o Bolsonaro, o presidente pode retirar a indicação dele e colocar qualquer outro. Eu aplaudo, parabéns, Davi Alcolumbre. Imagina, o Lula indica mais um, o Lula já assume a presidência e indica alguém para STF. Que presentão, ótimo, eu espero que aconteça isso mesmo. Isso desesperou os bolsonaristas e isso animou o Centrão. O Centrão falou, vamos para cima. Agora vamos articular para que o Bolsonaro tire o André Mendonça e coloque algum dos nossos. Só que os evangélicos pegaram o Bolsonaro pelo cangote, assim, pelo pescoço e falaram, Bolsonaro, você não pode indicar alguém que não seja evangélico, que não passe pelo nosso crivo. Aí o Silas Malafaia fez vídeo, pediu a cabeça de 3 ministros do Centrão, obviamente o Bolsonaro não vai dar. Os ministros estão pedindo a cabeça do André Mendonça, se o Bolsonaro der, ele se ferra com o Silas Malafaia, o Bolsonaro tá naquela, puxam por um braço, puxam pelo outro. Aí é hora de quê? É hora de articular, é hora de ser político, de falar, peraí, vamos pegar o tabuleiro de xadrez, pensar um pouquinho e jogar. O que fez o Bolsonaro? O Bolsonaro piorou as coisas, ele foi na Jovem Pan, canal que nem deveria mais existir, emissora de rádio que em qualquer país sério já estariam todos presos, enfim, ele foi lá e ele xingou o Davi Alcolumbre, falou um monte do Davi Alcolumbre. É o único cara que ele depende, a pessoa que ele tinha que agradar, tinha que falar, ô Davi, vem cá, vamos conversar. Qual o problema, Davi? Meu Deus do céu, vamos conversar aqui. Não, falou um monte do Davi Alcolumbre, ele falou, eu ajudei tanto ele e agora ele faz isso comigo, falou que é preconceito contra os evangélicos, que é preconceito religioso, enfim. Olha, desceu a lenha no Davi Alcolumbre, que é o cara que ele precisa. Eu vou falar política. Política é o seguinte, o Davi Alcolumbre tem um problema com o Bolsonaro. Qual é o problema dele com o Bolsonaro? O irmão dele ia ganhar a eleição para prefeito do Amapá, estava em primeiro em todas as pesquisas. Faltou energia de Macapá, faltou energia no Amapá. O governo Bolsonaro não fez nada, não fez absolutamente nada para que a energia voltasse. Imagina, eu tô aqui alguns dias sem energia elétrica, eu vejo vários vizinhos, a gente tá um ajudando o outro, porque tá todo mundo com um problemão, e o meu apartamento é o melhor de todos aqui no prédio. Olha, uma baita de uma sorte, é o único que não quebrou nada, é o único que funciona quase tudo no apartamento, tem ar-condicionado funcionando, por exemplo, cai a energia, assim, cada uma hora cai umas 2, 3 vezes, mas mesmo caindo energia, dá para usar. Tem várias pessoas que não têm. Agora imagina um mês, a cidade inteira sem energia elétrica. Aí depois voltaram só nos bairros ricos. Só que os bairros ricos não dão a vitória para o irmão do Davi Alcolumbre. Ele perdeu a eleição. O
Davi Alcolumbre culpa o Bolsonaro, pô, perdeu a chave do cofre. Claro que ele culpa o Bolsonaro, que não fez nada para ajudá-lo, ele é presidente do Senado. Imagina os habitantes da cidade sabendo que o irmão do candidato a prefeito é presidente do Senado e você fica um mês sem eletricidade. Pô, é inaceitável, obviamente inaceitável. Pois bem, o Bolsonaro não fez nada, ele culpa o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro falou, eu ajudei o Davi Alcolumbre a se eleger presidente do Senado. Aí ele ficou bravo. Aí o Flávio Bolsonaro teve um almoço com ele, terça-feira. Feriadão, tiveram um almoço juntos na mansão do Flávio. Naquela mansão de 14 milhões de reais, naquela baita mansão que tem 2 cozinhas, tem uma sala de estar, aí tem a segunda sala de estar e tem a sala de estar privada. Imaginem qual dessas salas de estar imensamente luxuosas eles tiveram essa reunião. Ah, tem sala de jantar também, devem ter almoçado lá. Pois bem, ou na piscina, sabe lá. E conversaram. A conversa, quase saiu em quebra-pau. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro foi exatamente falar, ô Alcolumbre, por que você não me ajuda? A gente te ajudou tanto. Aí esse é o discurso que irrita. Ele perdeu a paciência. O Davi Alcolumbre falou, olha, eu é que ajudei você. No caso das rachadinhas, entraram com representação no Conselho de Ética, Flávio, e fui eu que barrei, senão você tinha sido caçado. Se eu quisesse, você teria sido caçado. E aí, ele começou a falar um monte. Logo depois do almoço, começaram a discutir, brigar, e o Flávio queria que o Davi Alcolumbre tivesse um encontro com o Jair Bolsonaro. O Davi Alcolumbre falou, não, eu não quero me encontrar com ele. O cara me xinga publicamente, agora vai querer me encontrar? Nananina, não. Eu não vou sabatinar, ponto final e acabou. E logo depois, ele emite uma nota dizendo, estão me atacando, estão me chamando de preconceito, estão falando que eu tenho preconceito religioso, que eu tenho preconceito disso, estão me atacando por todos os lados, estão colocando pessoas para me ameaçar. Eu não vou ceder, eu vou bater o pé. E aí, todo centrão com o Alcolumbre falando, realmente, a gente não quer um cara que está se aliando com os lavajatistas. Não. Coisa tá ruim pro Bolsonaro, era hora. Eu vou falar, qualquer político chegar, ele tentou com o Flávio, não deu, ele devia ele mesmo ter a honra, pelo menos eu falo hombridade, mas acho uma palavra bem machista nesse caso, mas assim, no caso de ser um adulto, não ser uma criancinha, e falar, Davi, vamos nos encontrar e vamos aqui conversar, tá ok? Vamos ver o que você quer, qual o problema, como que a gente resolve. Isso o Bolsonaro devia ter feito, sabe quando? 3 meses atrás. 3 meses atrás. Agora chegou num momento em que sabe o que vai acontecer? Muitos políticos são investigados, uns por serem corruptos, outros mesmo sem serem corruptos são investigados. E essas investigações, por serem políticos com foro privilegiado, sempre o relator é algum ministro do Supremo. O relator da investigação é o ministro que pode decidir, por exemplo, se uma operação de busca e apreensão é feita, quando é feita, como é feita, se vai ser aquele tipo de operação que já tem um helicóptero da Globo na casa do cara antes da polícia chegar, ou se vai ser aquele tipo de operação que ninguém nem fica sabendo. Isso é o ministro do STF. Você acha que o Davi Alcolumbre e os outros políticos do Centrão que estão brigando com o André Mendonça, Ciro Nogueira, Arthur Lira, a Flávia Arruda, ministra, o Fábio Frias, você acha que eles você acha que eles querem o André Mendonça no STF? E se uma investigação deles, sendo culpados ou não, cai na mão do André Mendonça, você acha que vai acontecer o que com eles? André Mendonça, 28 anos ministro do STF. E não só eles, tem dezenas de parlamentares nessa situação dizendo, peraí, não, a gente foi num ponto que não tem mais volta. Não tem mais volta. Esse cara não dá mais. Esse cara vai me perseguir pelo resto da vida. Veja bem, eu não estou falando de políticos que são muitos são, claro que são. Eu não estou falando de casos em que não, o cara é corrupto e o juiz vai te ferrar. Não, já está ruim. O juiz querendo te ferrar, se é corrupto ou não, está ruim. Mas às vezes o cara não é. Às vezes é uma investigação que é um balão vazio cheio de nada e o cara vai para cima. Vou dar um exemplo, o que o lavajatismo fez contra o Lula. Vários balões vazios cheios de nada que eles faziam uma denúncia espalhafatosa, tudo, busca e apreensão, aí já estava o helicóptero da Globo na casa dele. Enfim, isso foi feito em muitos locais do Brasil que a gente nem fica sabendo por conta desse espírito lavajatista. Aí pronto, ferrou agora para o André Mendonça, ferrou para o Bolsonaro que não sabe fazer política, ferrou para você ver como em Brasília às vezes tem grupos políticos que estão separados, Bolsonaro e lavajatismo, mas para uma outra coisa eles se unem com tudo, só para você ter ideia. E nesse caso, é o abraço dos afogados, porque o Centrão já falou, opa, vem cá, eu quero essa vaga. Agora eu vou mostrar o carro de som lá em Guaratuba, no Paraná. Para poder comprar vacina superfaturada,
atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra compra da Covaxin. E o povo é quem paga, isso tem que ter um fim. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Tá aqui um trecho lá em Guaratuba, no Paraná, cidade bem bonita, rodou lá toda a cidade. E a gente continua indo pra cima desses malditos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. E ó, se por acaso não tiver mais vídeo hoje é porque a luz acabou e não voltou mais. Mas se continuar tudo como tá, continuamos na luta. Falou!